Oi, meus amores, bom dia! Vamos aproveitar o domingo para falar de crianças? E crianças e quarentena tem sido um tema aí que tem deixado muitos pais de cabelo em pé, né? As crianças não estão acostumadas a passar tanto tempo em casa, muitas vezes na companhia dos pais, e os pais também não estão acostumados a passar tanto tempo em casa na companhia de seus filhos. E o que poderia ser uma excelente oportunidade para estabelecer ainda mais o vínculo, a confiança e um laço de amizade, acaba sendo às vezes um grande desafio e o catalisador de muitas brigas, muitos conflitos e muito estresse, seja para a criança, seja para os adultos que estão lidando com ela. Bom, a criança, gente, assim como nós adultos, a criança é um ser social. Como todo ser social, ela carece sim de atenção. Atenção, às vezes, exclusiva. Ela precisa se sentir pertencente ao núcleo, ela precisa se sentir acolhida, reconhecida, se sentir parte, se sentir importante daquele núcleo. Então, é fundamental que em alguns momentos do dia, vocês, pais que estão em casa agora, muitas vezes sob esse desafio de home office, ou de desemprego, ou de férias forçadas, enfim, é muito importante que vocês selecionem pequenos períodos do dia de vocês para dar atenção exclusiva. Quando eu digo exclusiva, é sem o celular, é sem falar com outras pessoas, é sem fazer outras coisas, é sem de vez em quando ir lá e olhar o computador, sem olhar de vez em quando o WhatsApp. É exclusivo. É dedicar alguns momentos do dia de forma exclusiva aos seus filhos, para que eles realmente se sintam parte importante desse contexto, para que eles realmente se sintam acolhidos, reconhecidos e valorizados. Atenção! Como todo ser social que nós todos somos, precisamos. Então, é um momento de você, de vez em quando, separar lá uma horinha, meia horinha, para fazer um desenho, para dançar, para cantar, para brincar de massinha, para brincar de esconder objetos pela sala, para brincar de esconde-esconde, para contar história. Enfim, existem inúmeras brincadeiras que dá para a gente fazer com os nossos filhos, com os recursos que a gente tem em casa, sem precisar de coisas muito elaboradas. É só usar um pouquinho a criatividade, e a criança precisa de pouco em termos de estímulo. O fundamental é a atenção, é ela sentir que pelo menos naquela meia horinha, 40 minutos, uma hora, você está dedicada exclusivamente a ela. Quando você faz isso, você consegue inclusive barganhar que nos momentos onde você esteja trabalhando, fazendo outras coisas, ela não te interrompa. E ela vai acabar cumprindo com isso, porque conforme a constância, ela vai entendendo que quando você para ficar com ela, você para mesmo, não existe outra coisa entre vocês. Então, a negociação com a criança, na medida que ela vai confiando nas suas promessas, vai ficando mais fácil. Outra coisa que eu acho bastante importante também a gente aproveitar esse momento é aproveitar a ocasião para educar um pouco as nossas crianças e desenvolver nas nossas crianças um sentido de responsabilidade, né? Não só o sentido de pertencimento, mas também o sentido de serem responsáveis pela vida delas e pela vida em sociedade. O que eu quero dizer com isso? As crianças, elas já podem começar a fazer pequenas coisas, cumprir pequenos compromissos, cumprir pequenas atividades que sejam combinadas antes pelos pais ou pelos responsáveis. Por exemplo, uma criança de 2, 3 aninhos, ela já consegue guardar os brinquedos, ela já consegue guardar os gibis, as revistas, desde que, é lógico, o lugar esteja acessível à altura dela. Crianças de 4 e 5 aninhos já conseguem arrumar a cama, já conseguem jogar a roupa suja no cesto, já conseguem ajudar os pais a botarem a mesa com objetos que não são perigosos, por exemplo, colocar os guardanapos, colocar algum enfeitinho que não quebre, que não ofereça risco para ela, né? Colocar a toalha da mesa, tirar a toalha da mesa, enfim.
atividades onde ela vai estar sendo útil, onde ela vai se sentir útil e que não vão colocá-la em risco. Crianças de 6 e 7 anos já conseguem tirar a mesa, já conseguem varrer a casa e separar a sujeira num cantinho, já conseguem tirar o pó dos móveis, já conseguem lavar e secar alguns objetos depois do almoço, depois do jantar. Elas conseguem já contribuir mais efetivamente em ajudas, em serviços da casa que sejam assistidos pelos adultos. Crianças de 8 a 10 anos já podem ir no mercado com os pais e ajudar a escolherem os alimentos, já podem ajudar a fazer os trocos para começar a lidar com essa noção de economia, de dinheiro, né? Elas podem já assumir algumas tarefas sozinhas, alimentar os animais, passear com o cachorro na calçada, enfim. Cozinhar, né? Cozinhar sob a supervisão dos pais. Enfim, tem uma série de atividades que, respeitando a etapa, o grau de desenvolvimento, a altura, a condição física da criança, a gente já pode começar a passar para elas, né? E passar assim, de uma forma lúdica, para que ela sinta prazer em se sentir solidária, para que ela desenvolva esse espírito de colaboração, de generosidade, de compartilhamento, para que ela comece a entender o que é o papel dela, o papel cívico, o papel dentro da sociedade, dentro desse grupo, e se sinta importante. Não vai ser fácil se a sua criança não está acostumada a isso. Não vai. Ela vai dar trabalho, no começo ela vai arrumar a cama de qualquer jeito, ela vai varrer de qualquer jeito, quer dizer, qualquer jeito não, vou até consertar aqui, ela vai arrumar a cama do jeito dela, ela vai varrer do jeito dela, ela vai dobrar a roupa do jeito dela, ela vai guardar a roupa do jeito dela. É importante que você não a critique. Você vai com muita calma, com muita paciência, ensinando, mostrando, olha filhinha, aqui podia ser assim, aqui a mamãe costuma fazer assim, olha, veja se você consegue fazer desse jeito, com muita calma, muita paciência e principalmente muita persistência, a criança acaba incorporando essas regras de um jeito tranquilo, de um jeito não estressante. Tá? Ela só precisa mesmo de constância. É como a gente desenvolver um hábito. A gente precisa repetir aquilo várias vezes para que a coisa saia de um jeito automático, de um jeito tranquilo, não é mesmo? É importante também, né, já que está todo mundo em casa, a gente deixar aqui ressaltado a necessidade de uma coesão, de uma coerência entre o que os pais falam, entre os avós falam, entre o que os cuidadores falam. Por exemplo, se a mãe fala não, aquele não tem que ser sagrado. O pai não pode vir depois e falar sim, ou falar mais ou menos sim, mais ou menos talvez, e vice-versa. A criança precisa sentir que quando se trata de uma ordem, quando se trata de um comando, quando se trata de se estabelecer um limite, pai e mãe estão unidos para educá-la, porque senão elas são espertas, elas começam a usar a divergência dos pais para entrar no meio e aumentar o conflito, né? Elas acabam de certa forma, ainda que num movimento muito inconsciente, colocando os pais uns contra os outros, um contra o outro, e isso não é nada interessante, não. Precisa ter coesão para a criança conseguir respeitar vocês, conseguir respeitar a ordem de um e de outro quando o outro não estiver presente, inclusive. As crianças que nunca foram ensinadas a obedecer, elas não vão obedecer de uma hora para outra só porque a gente está em quarentena. Não adianta você falar, ai filho, a gente está em quarentena, agora tem que ser assim. Não. Como eu disse, é um trabalho de formiga. É um trabalho que você tem que exercer todos os dias, persistir, ter constância, ter ritmo, ter paciência, ter tolerância. Não é fácil, não é fácil, não é simples, mas eu te garanto, é muito lucrativo, é muito promissor e muito construtivo quando você começa a obter os resultados desse investimento.
As crianças são responsabilidades nossas, não adianta, é responsabilidade do pai, da mãe, é responsabilidade do adulto. Não adianta a gente querer delegar isso para outras pessoas, é a nossa responsabilidade. E como eu digo, esse investimento vai te trazer a médio e longo prazo muitos benefícios, você vai colher muitos frutos disso. Você vai ter, no mínimo, um adulto bacana, que saiba colaborar, que saiba viver em sociedade, que saiba se colocar numa posição de colaboração, numa posição de tolerância, numa posição de generosidade, de fraternidade. Crianças que vão crescer e vão aprender a lidar com as frustrações, com os limites, que não vão despencar com o primeiro não que elas receberem aí da vida, ou com a primeira bronca, ou com a primeira limitação. Então, é um trabalho que vale a pena e é uma responsabilidade que nós, enquanto pais e mães, assumimos perante nós mesmos, perante a criança e perante toda a sociedade. Você é responsável pela criança que você está botando no mundo, sim. Tá bom? E lembra disso, não é porque tá de quarentena que ela vai te obedecer de uma hora para outra. Você vai ter que persistir, coesão, persistência, ritmo, mas tudo isso acompanhado de amor e paciência, tá bom? Outras dicas você pode me perguntar aí nos comentários ou por WhatsApp. Eu terei o prazer enorme de conversar mais com você e te ajudar com algum desafio particular que você esteja enfrentando com a tua criança. Um beijo, bom domingo!